Boa tarde, queridos alunos e cursistas da disciplina de Educação Cristã do Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Eu sou o professor Marcos e continuo falando com vocês hoje sobre a educação do período bíblico, né? Falando sobre, especificamente, a educação no período bíblico do Antigo Testamento. Antes, na aula anterior, nós falamos sobre a importância da família e da lei no desenvolvimento da educação e da sociedade, né? E hoje vamos destacar sobre outras duas figuras importantes, que são os sacerdotes e os profetas, né? Porque além da família, a lei, como nós já falamos, os profetas e os sacerdotes desempenhavam papéis importantíssimos para o desenvolvimento da sociedade, para a transmissão, seja ela oral ou escrita, de preceitos é, transmitidos com o intuito de formar um povo que era dito povo de Deus, que seguiria, né, e que seguia os mandamentos do Senhor. Então, eles desempenhavam papéis importantes, embora distintos, né? Cada um desempenhava um papel diferente. E isso era importante porque havia um aspecto complementar. Um complementava o outro, né? Eram papéis distintos importantes para o desenvolvimento da educação do povo de Israel. Falando especificamente sobre os sacerdotes, eles eram três coisas: guardadores e intérpretes da lei, eles eram mediadores e instrutores dos rituais e eles eram conselheiros e juízes, né? Como guardadores e intérpretes da lei, eles, os sacerdotes, eles eram responsáveis por guardar e ensinar a lei de Deus, como está lá no texto de Levítico 10, verso 11, também em Deuteronômio 33, verso 10. Eles liam a lei publicamente, eles explicavam o seu significado, eles aplicavam os seus princípios e situações, as situações do cotidiano, né? E como mediadores, intérpretes, né, instrutores, né, dos rituais, eles guiavam o povo nos rituais do templo, nos sacrifícios que eram feitos naquele templo, nas festas, eles explicavam o significado teológico de cada prática daquela, e com elas, né, como elas apontavam para a santidade de Deus, né, e para a necessidade da expiação, né? Eles ensinavam isso, como cada prática daquela era uma prefiguração, algo que estava apontando, né, para um caráter de Deus e para a necessidade do povo entender sobre a necessidade de arrependimento e expiação dos pecados, né? E os sacerdotes também eles atuavam naquele tempo como conselheiros e juízes. Muitas vezes os sacerdotes eles atuavam como conselheiros, eles ofereciam orientação baseadas, né, na própria lei, né? E também como juízes, porque em algumas disputas eles aplicavam os princípios divinos para resolver aqueles conflitos. Então os sacerdotes desempenhavam esses papéis. Mas também outra figura muito importante no desenvolvimento da educação do povo de Israel é a figura dos profetas, né? Eles eram porta-vozes de Deus, eles eram educadores morais e espirituais, eles eram anunciadores da esperança, né? Como porta-vozes de Deus, os profetas eles eram chamados por Deus para transmitir a sua mensagem direta ao povo. Eles frequentemente corrigiam os desvios da lei, eles denunciavam a idolatria, a injustiça social. Se você pegar o livro do profeta Amós, você vai ver bem específico falando sobre a questão da injustiça social, né? Eles chamavam o povo para clamar por perdão, chamavam o povo ao arrependimento, né? Corrigiam esses desvios da lei, denunciavam todos esses problemas que eu citei, né? Como o problema da injustiça social, idolatria. Isso aí era uma das funções dos profetas, que também eram educadores morais e espirituais. Porque através das pregações desses oráculos, né, os profetas, por vezes, né, através de atos simbólicos, os profetas eles educavam o povo sobre a vontade de Deus. Mostravam ao povo o que era a vontade de Deus, né? Eles destacavam a importância da justiça, da misericórdia, da humildade,
Eles desafiavam a complacência e a superficialidade religiosa. E em meio a isso tudo, eles também eram anunciadores da esperança. Em tempos de crise, né, exílio, os profetas também eram educadores da esperança. Eles lembravam o povo das promessas de Deus. Eles apontavam para um futuro ao qual viria a restauração e a salvação. Eles anunciaram a esperança. Além dos sacerdotes e dos profetas, né, temos alguns exemplos nas escrituras, né, exemplos de educação, né, da educação em narrativas bíblicas no Antigo Testamento. As escrituras do Antigo Testamento, elas estão repletas de exemplos práticos de como a educação era conduzida, experimentada na vida do povo de Israel. Moisés, por exemplo, Moisés educou o povo no deserto, né? Na jornada de 40 anos no deserto. Foi, em sua essência ali, essa jornada, um grande programa educacional, né? Deus, através de Moisés, ele ensinou o povo sobre sua soberania, ele ensinou o povo sobre sua provisão, sobre os seus mandamentos, o maná, o alimento, né? A rocha que jorrava a água, a nuvem que os guiavam, eram aulas práticas sobre a fidelidade divina. A própria construção do tabernáculo foi um processo de aprendizado sobre adoração e santidade. Samuel no templo. Samuel, a história de Samuel, que tá bem retratado em 1 Samuel 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, ela ilustra a educação de uma criança, desde cedo nos caminhos do Senhor. Ele foi dedicado ao serviço do templo e criado sob a tutela do sacerdote Eli. Embora Eli tivesse suas falhas, como bem sabemos, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e a servir fielmente, tornando-se um dos maiores profetas e juízes de Israel. Isso destaca a importância do discipulado, né? Destaca a importância da mentoria desde a infância. Outro exemplo, Salomão, né? E a busca pela sabedoria. O livro de Provérbios, ele é atribuído em grande parte a Salomão. E é um manual didático de sabedoria, instrução. Ele representa uma forma de educação moral e prática, ensinando sobre tudo na vida, né? Conduta, sobre relacionamento, sobre trabalho, a importância de temer ao Senhor, como princípio da sabedoria. A própria vida de Salomão, com sua busca inicial, né? Por sabedoria e as suas posteriores falhas, ela serve como uma poderosa lição para todos nós. E por último, que eu posso citar no Antigo Testamento sobre o exemplo de Jó. O livro de Jó, embora não seja primariamente um livro didático no sentido formal, porque ele é um livro poético, assim como o Provérbios também ele é uma narrativa que oferece profunda educação teológica e existencial. Através das provações de Jó e nos diálogos que ele tem com seus amigos e com o próprio Deus, o leitor deste livro é educado sobre a soberania divina, sobre a natureza do sofrimento, sobre a justiça e a humildade diante dos mistérios de Deus. Então, meus queridos alunos, em suma, a educação do Antigo Testamento era um processo contínuo, holístico, profundamente enraizado na sua vida familiar e comunitária, guiado pela lei de Deus, enriquecido pela narrativa bíblica, né, pelas instruções que temos nas narrativas bíblicas, pela exortação dos sacerdotes e profetas, e é ilustrado por exemplos vivos em toda a narrativa bíblica, visando não apenas, né, o conhecimento intelectual, mas a formação do caráter, da vivência prática da fé.
esses exemplos ajudam a tangibilizar como os princípios educacionais eram aplicados na vida real do povo de Deus, do povo de Israel. Na próxima aula nós já falaremos sobre a educação no Novo Testamento. Mas antes, dê uma atenção às tarefas da aula 1, tá? Hoje a gente encerra a aula 1. Nessa terceira aula ainda é pertencente à aula 1, primeiro módulo. Aula 1, que a aula de educação do Novo Testamento é a aula 2, mas pertence ainda a este primeiro módulo de educação nos tempos bíblicos, né, no período bíblico. E temos tarefa agora, tá? E todas as tarefas que são postadas no fim de cada aula precisam ser respondidas e enviadas por meio da plataforma, tá bom? E todas elas contabilizam para a P1 e para a P2, tá ok? Ficam todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.